Quando a polícia chegou, o milionário reconheceu a mendiga negra que trouxe confusão aos vizinhos. Era uma manhã ensolarada em um elegante bairro de classe alta, onde a paz reinava e as conversas fluíam entre sorrisos e cumprimentos. A rotina foi abruptamente interrompida quando sirenes cortaram o ar, ecoando pela rua. A polícia fez sua entrada, carros de patrulha reluzentes, contrastando com os luxuosos esportivos dos moradores. Todos se viraram. O que estava acontecendo? No meio da agitação, Henrique, um milionário de cabelos grisalhos e olhar respeitável, sentiu o coração disparar. Ele estava prestes a sair para o seu dia de negócios, quando avistou algo que congelou seu sangue. Maria, a mendiga que costumava vagar pelas ruas da cidade, estava ali. O rosto dela estava sujo e cansado, mas aqueles olhos... Ele os reconheceu. Não pode ser, murmurou Henrique, enquanto as vozes na multidão se transformavam em um burburinho de curiosidade e reprovação. Aquela mulher, símbolo de tantas injustiças e desigualdade, agora estava no centro de uma cena inquietante. Ele sentiu um nó na garganta e o estômago revirar. O que ela estava fazendo aqui? A polícia, como se tivesse saído de um filme de ação, cercou Maria. A tensão era palpável. Uma atmosfera de medo e desconfiança pairava no ar. Os vizinhos, em seus terraços e janelas, observavam com expressões de choque e curiosidade. Olhares furtivos trocavam-se. Sussurros se espalhavam. Alguns acusavam, outros demonstravam compaixão. Mas para Henrique, era uma questão pessoal. Um segredo de sua infância estava prestes a vir à tona. Certa vez, ele viu Maria entrar em uma briga na rua. Seus gritos ecoaram em sua memória. Uma mulher à margem da sociedade. Mas Henrique sabia que ela era mais do que aquilo. Ele se lembrava da história que sua mãe lhe contava sobre a vida, a luta e mistérios que cercavam aquelas que viviam nas sombras. O passado de Maria parecia agora uma sombra que se projetava sobre ele, revelando verdades que poderiam arruinar sua imagem perfeita. Os policiais interrogaram Maria, mas ela mal conseguia responder. O peso de um passado obscuro envolvia suas palavras, e enquanto Henrique assistia, sua mente se revirava entre a pressão da sociedade e um desejo crescente de ajudar. Ele viu uma lágrima escorregar pelo rosto dela e um aperto no peito quase o fez gritar. "O que você está fazendo aqui, Maria?" Num ato de impulsividade, ele decidiu se aproximar. Mas o olhar dela revelou mais do que palavras poderiam dizer. Uma conexão surda e enigmática pairava entre os dois, algo que ele não conseguia decifrar. Então, um dos policiais, um homem robusto, olhou para Henrique, como se reconhecesse a gravidade da situação. "Senhor, você a conhece?" perguntou. O que Henrique poderia responder? A verdade poderia exterminar sua reputação. E agora, com um eco de risadas malignas ao fundo, como se forças obscuras estivessem prestes a agir, Henrique percebeu que a vida que conhecia estava prestes a ser desmantelada. O que realmente estava em jogo para ele? Sua fortuna ou a possibilidade de redenção? Cada segundo se arrastava e o peso da decisão se tornava insuportável. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Henrique estava paralisado. O policial olhou fixamente para ele, como se soubesse que o segredo que ele guardava pesava mais do que todo o ouro que ele possuía. A multidão prendeu a respiração, como se o ar estivesse sendo cortado por uma lâmina afiada. Maria estremeceu, os olhos grandes como pratos, refletindo um mundo que ninguém parecia entender. "Sim, eu conheço", respondeu Henrique, sua voz falhando.
A confissão saiu como um sussurro, mas sua verdade ardia em seu peito. Ele se viu recuando em tempos de sua infância, tardes nas quais Maria era muito mais do que uma mendiga. Ela havia sido sua cuidadora, uma mulher de alma forte que tinha sido sua única amiga quando a solidão o cercava. Ele não podia permitir que aquela imagem se desfizesse. Você deve levá-la embora. Ela não é um problema. As palavras tentaram escapar, mas foram abafadas pelo clamor da multidão. Estava se formando um julgamento cruel ali, em pé no parapeito de seus privilégios. E ao mesmo tempo, seus olhos encontravam os dela novamente. Naqueles olhos, via um pedido silencioso, uma súplica de ajuda. Uma mendiga não pode estar no seu bairro. Um vizinho gritou, quebrando a tensão. Essa mulher já trouxe problemas antes. Outros murmúrios se espalharam, fragmentos de opiniões espalhados como cartas ao vento. Henrique sentiu um calor subir por sua nuca, as veias pulsando em resposta ao seu crescente desespero. Num momento de desespero, ele gritou: "Ela é minha mãe!" As palavras explodiram, e o murmúrio crescente se transformou em um clamor profundo. Ele sentiu que a terra sob seus pés estava cedendo, um vale de estrelas. Caindo, Maria arregalou os olhos e, por um instante, o universo pareceu congelar. Henrique não acreditava no que acabara de dizer. A realidade enlatada à sua volta parecia uma crueldade imposta. Ele realmente havia soltado uma verdade dissimulada, um erro que poderia desmantelar sua vida em um segundo. E o turbilhão estava apenas começando. Os policiais, agora hesitantes, olhavam para Maria e depois para Henrique, como se tentassem compor um quebra-cabeça que não fazia sentido. "Senhor, isso é uma acusação séria", disse um deles com uma voz grave. Ele não soube como responder. Seu coração batia tão rápido que parecia que a qualquer momento explodiria. Maria, ao ouvir a confissão, teve uma expressão que ia da confusão à aceitação, mas não havia tempo para tentar explicar. Com o desejo de protegê-la, ele se colocou entre Maria e os policiais. Um gesto de defesa, mas sua determinação era apenas uma sombra do que ele realmente sentia. "Vocês não podem levá-la. Ela não fez nada de errado." Ele se sentiu um impasse. O peso das palavras pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. E então, como se a vida tivesse outra cartada na manga, um grito rasgou os céus. Alguém ao fundo da multidão começou a se agitar. "Espere!" Um homem de terno gritou. Ele empurrou os outros para o lado e correu em direção a Henrique. O rosto dele era conhecido, e Henrique ficou chocado ao ver que era Carlos, seu irmão, alguém que jurara não ver novamente. Carlos, pálido e desesperado, gritou: "Eles estão atrás de você, Henrique. Você precisa ir, agora." O alvoroço na multidão crescia, e Henrique percebeu que o cerco estava se fechando. O que Carlos sabia? O que ele queria dizer? Cada segundo parecia um ato de condenação, e seu cérebro estava em chamas. "Não, eu não vou deixar ela aqui!" berrou Henrique, sua voz cortante ecoando por entre o tumulto. Ele queria proteger Maria, mas o que realmente estava em jogo? Segredos enterrados estavam prestes a emergir, e no fundo, ele sabia que a vida que conhecia se despedaçava ao seu redor. "Henrique, agora!" Carlos gritou novamente, puxando-o em direção à saída. O caos se desenrolava. Maria estava lá, olhar perdido. A dor de um futuro desmoronando se fundia com a esperança de um passado repleto de amor. O que realmente estava acontecendo? E à medida que a multidão se aglomerava, as sirenes da polícia tornaram-se um distante zumbido nas memórias de Henrique, levando-o a um caminho desconhecido e aterrorizante. O que parecia ser uma simples manhã ensolarada tornou-se uma tempestade caótica. E no fundo de seu ser, Henrique sabia que tudo estava prestes a mudar para sempre. Henrique estava paralisado. O policial olhou fixamente para ele, como se soubesse que o segredo que ele guardava pesava mais do que todo o ouro que ele possuía. A multidão prendeu a respiração, como se o ar estivesse sendo cortado por uma lâmina afiada. Maria estremeceu, os olhos grandes como pratos, refletindo um mundo que ninguém parecia entender. "Sim, eu conheço", respondeu Henrique, sua voz falhando.
As palavras saíram como um sussurro, mas sua verdade ardia em seu peito. Ele se viu recuando em tempos de sua infância. Tardes nas quais Maria era muito mais do que uma mendiga. Ela havia sido sua cuidadora, uma mulher de alma forte, que tinha sido sua única amiga quando a solidão o cercava. Ele não podia permitir que aquela imagem se desfizesse. Você deve levá-la embora. Ela não é um problema. As palavras tentaram escapar, mas foram abafadas pelo clamor da multidão. Estava se formando um julgamento cruel ali, em pé no parapeito de seus privilégios. E ao mesmo tempo, seus olhos encontravam os dela novamente. Naqueles olhos, via um pedido silencioso, uma súplica de ajuda. Uma mendiga não pode estar no seu bairro, o vizinho gritou, quebrando a tensão. Essa mulher já trouxe problemas antes. Outros murmúrios se espalharam, fragmentos de opiniões espalhados como cartas ao vento. Henrique sentiu um calor subir por sua nuca, as veias pulsando em resposta ao seu crescente desespero. Num momento de desespero, ele gritou: "Ela é minha mãe!" As palavras explodiram, e o murmúrio crescente se transformou em um clamor profundo. Ele sentiu que a terra sob seus pés estava cedendo, um vale de estrelas caindo. Maria arregalou os olhos, e por um instante, o universo pareceu congelar. Henrique não acreditava no que acabara de dizer. A realidade enlatada à sua volta pareceu uma crueldade imposta. Ele realmente havia soltado uma verdade dissimulada, um erro que poderia desmantelar sua vida em um segundo. E o turbilhão estava apenas começando. Os policiais hesitaram, olhares trocados entre si, sem saber se deviam levar a confissão a sério. O silêncio tomou conta, com o murmúrio da multidão tingido de espanto e confusão. Mas enquanto todos pareciam absorver a bomba que Henrique lançara, outra figura surgiu. Uma mulher alta, vestida de forma elegante, empurrou os curiosos para o lado e se aproximou. Era Cláudia, a esposa de Henrique. O olhar dela tinha uma mistura de incredulidade e raiva. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, a voz cortante como vidro. Sem dar espaço para explicações, ela encarou Maria com desprezo. "Esse tipo de gente não pertence ao nosso mundo, Henrique." Cláudia não descansava até ver o marido expulsar a mendiga de perto. "Você sabe o quanto isso pode nos prejudicar." Então, como se o universo quisesse quebrar ainda mais a vida que Henrique achava que conhecia, Cláudia puxou um pendente do pescoço, uma corrente prateada que balançava levemente entre seus dedos. O pendente era familiar e parecia um amuleto. Um símbolo que Henrique reconheceu imediatamente. Era o símbolo da antiga família de Maria. O que isso estava fazendo ali? Esse amuleto deveria ter ficado com ela, Cláudia disse, como se suas palavras fossem tijolos caindo sobre a cabeça de Henrique. "Como você se atreve a protegê-la depois do que ela fez? Você sabe que nosso pai destruiu a vida dela, não sabe?" O impacto das palavras foi quase físico. Maria, com os olhos arregalados, olhou para Henrique e ele sentiu a realidade escorregar por entre seus dedos. O passado, que parecia tão enterrado, agora voltava à tona. Quem realmente era Maria? E o que Cláudia sabia que ele ignorava? "Henrique, precisamos sair daqui." Carlos insistiu, puxando-o pelo braço, enquanto a multidão se aglomerava. Mas ele estava atordoado. A culpa e o medo o envolviam. "Você não pode levar Maria. Ela não é o que pensam que ela é." Sua voz soava fraca, mas algo dentro dele começava a despertar. O caos ao redor se intensificava, com os gritos de Cláudia e as vozes da multidão. Poderia Maria estar ligada à sua família de um jeito que ele nunca imaginou? "Quem é você, realmente?" Segurem sua voz, enquanto o olhar de Maria se tornava uma tempestade de emoções. Ele queria entender, precisava saber, mas ao mesmo tempo o perigo aumentava. O que viria a seguir? O que seriam as consequências dessa revelação? Cada segundo se tornava cada vez mais pesado, enquanto o mundo de Henrique se desmoronava ao seu redor. Henrique estava paralisado. O policial olhou fixamente para ele, como se soubesse que o segredo que ele guardava pesava mais do que todo o ouro que ele possuía.
A multidão prendeu a respiração, como se o ar estivesse sendo cortado por uma lâmina afiada. Maria estremeceu, os olhos grandes como pratos, refletindo um mundo que ninguém parecia entender. Sim, eu conheço, respondeu Henrique, sua voz falhando. As palavras saíram como um sussurro, mas sua verdade ardia em seu peito. Ele se viu recuando em tempos de sua infância, tardes nas quais Maria era muito mais do que uma mendiga. Ela havia sido sua cuidadora, uma mulher de alma forte que tinha sido sua única amiga quando a solidão o cercava. Ele não podia permitir que aquela imagem se desfizesse. Você deve levá-la embora. Ela não é um problema. As palavras tentaram escapar, mas foram abafadas pelo clamor da multidão. Estava se formando um julgamento cruel, ali, em pé no parapeito de seus privilégios. E, ao mesmo tempo, seus olhos encontravam os dela novamente. Naqueles olhos, via um pedido silencioso, uma súplica de ajuda. Uma mendiga não pode estar no seu bairro, um vizinho gritou, quebrando a tensão. Essa mulher já trouxe problemas antes. Outros murmúrios se espalharam, fragmentos de opiniões espalhados. Como cartas ao vento, Henrique sentiu um calor subir por sua nuca, as veias pulsando em resposta ao seu crescente desespero. Num momento de desespero, ele gritou: "Ela é minha mãe!" As palavras explodiram, e o murmúrio crescente se transformou em um clamor profundo. Ele sentiu que a terra sob seus pés estava cedendo, um vale de estrelas caindo. Maria arregalou os olhos, e por um instante o universo parecia congelar. Henrique não acreditava no que acabara de dizer. A realidade enlatada à sua volta parecia uma crueldade imposta. Ele realmente havia soltado uma verdade dissimulada, um erro que poderia desmantelar sua vida em um segundo, e o turbilhão estava apenas começando. Os policiais hesitaram, olhares trocados entre si, sem saber se deviam levar a confissão a sério. O silêncio tomou conta, com o murmúrio da multidão tingido de espanto e confusão. Mas enquanto todos pareciam absorver a bomba que Henrique lançara, outra figura surgiu. Uma mulher alta, vestida de forma elegante, empurrou os curiosos para o lado e se aproximou. Era Cláudia, a esposa de Henrique. O olhar dela tinha uma mistura de incredulidade e raiva. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, a voz cortante como vidro. Sem dar espaço para explicações, ela encarou Maria com desprezo. "Esse tipo de gente não pertence ao nosso mundo, Henrique." Cláudia não descansava até ver o marido expulsar a mendiga de perto. "Você sabe o quanto isso pode nos prejudicar." E então, como se o universo quisesse quebrar ainda mais a vida que Henrique achava, que conhecia, Cláudia puxou um pendente do pescoço, uma corrente prateada que balançava levemente entre seus dedos. O pendente era familiar e parecia um amuleto, um símbolo que Henrique reconheceu imediatamente. Era o símbolo da antiga família de Maria. O que isso estava fazendo ali? Esse amuleto deveria ter ficado com ela, Cláudia disse, como se suas palavras fossem tijolos caindo sobre a cabeça de Henrique. "Como você se atreve a protegê-la depois do que ela fez? Você sabe que nosso pai destruiu a vida dela, não sabe?" O impacto das palavras foi quase físico. Maria, com os olhos arregalados, olhou para Henrique, e ele sentiu a realidade escorregar por entre seus dedos. O passado que parecia tão enterrado agora voltava à tona. Quem realmente era Maria? E o que Cláudia sabia que ele ignorava? "Henrique, precisamos sair daqui", Carlos insistiu, puxando-o pelo braço enquanto a multidão se aglomerava. Mas ele estava atordoado. A culpa e o medo o envolviam. "Você não pode levar Maria. Ela não é o que pensam que ela é." Sua voz soava fraca, mas algo dentro dele começava a despertar. O caos ao redor se intensificava, com os gritos de Cláudia e as vozes da multidão. Poderia Maria estar ligada à sua família de um jeito que ele nunca imaginou? Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma explosão de luz cortou a cena, como um flash repentino. Uma fumaça densa começou a se espalhar pela rua, e os gritos da multidão cresceram. O pânico tomou conta.
Henrique não sabia se era um incêndio ou algum tipo de ataque. Ele sentiu a mão de Carlos apertar seu braço enquanto olhavam ao redor, confusos. Mas algo ainda mais chocante aconteceu. No meio da fumaça, uma figura surgiu. Um homem alto, vestido com roupas escuras. Seu rosto estava coberto, mas a postura era imponente. Ele apontou para Henrique e gritou: Você é o único que pode nos ajudar agora. O caos aumentou. A multidão se dispersava em desespero. Henrique sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O que aquele homem queria? Como ele sabia quem era? O que mais estava oculto na conexão entre ele, Maria e o passado sombrio que parecia ressurgir a cada instante? Com o coração acelerado, Henrique sentiu que a própria vida o empurrava para um caminho desconhecido. Nessa fração de segundo, algo dentro dele estalou. Ele não sabia para onde essa nova reviravolta o levaria, mas sabia que era hora de enfrentar seus medos mais profundos. O que realmente estava em jogo? O que verdadeiramente significava estar ligado a Maria? O que aquele homem escondia? E enquanto a fumaça envolvia a cena, a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a mudar. A fumaça densa se espalhava, envelopando a cena em um véu sombrio. As vozes da multidão se tornaram gritos agudos, um verdadeiro caos. Henrique sentiu o coração disparar enquanto o homem de terno escuro mantinha o olhar fixo nele. Você é o único que pode nos ajudar agora. O que isso significava? Henrique não tinha a menor ideia, e o que mais o deixava inquieto era a forma como aquele estranho parecia saber de sua conexão com Maria. Carlos puxou Henrique pelo braço, apressando-o para longe, mas a curiosidade e o medo o mantinham paralisado. A figura imponente se aproximou mais, empurrando os curiosos para o lado, e ele sentiu o cheiro de pólvora e fumaça misturados ao ar. O sofrimento estava estampado nos olhos de Maria. Isso cortava o coração de Henrique. Ele precisava descobrir a verdade, mas as peças que começavam a se encaixar pareciam ainda mais confusas. Quem é você? Henrique gritou. Suas palavras, drowned pelo clamor ao redor. O homem hesitou, mas em um movimento rápido, ergueu uma mão e começou a rasgar a máscara que cobria seu rosto. Quando a máscara finalmente caiu, Henrique ficou em choque. Era Pedro, seu amigo de infância. O mesmo Pedro que ele pensava ter perdido para sempre, anos atrás, quando sua família o levou embora. Henrique, você precisa me ouvir, Pedro exclamou, agora com uma expressão de desespero. A vida dela está em perigo. Eles vão acabar com Maria. E você não pode permitir isso. O som da multidão estava distante, como se o mundo tivesse desacelerado. A revelação deixava Henrique atordoado. Como você sabe disso? Ele sussurrou, a tensão o envolvendo como uma rede apertada. Pedro olhava para ele. A seriedade em seu olhar revelava a gravidade da situação. Mas, antes que pudesse responder, uma explosão repentina fez os dois se entreolharem. Um barulho ensurdecedor que ecoou pela rua. Imediatamente, uma onda de pânico tomou conta da multidão. Gritos de horror preenchiam o ar e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Eles estão aqui, outra voz gritou, em meio ao tumulto, e Henrique sentiu seu corpo tenso. Quem eles eram? Que perigo era esse? Maria estava paralisada. A expressão dela misturava medo e confusão, e isso fez Henrique querer protegê-la a qualquer custo. Mas a revelação de Pedro o paralisava ainda mais. Como ele estava conectado a tudo isso? E o que tinha a família de Henrique a ver com Maria? Você não pode deixar que a levem, gritou Pedro, enquanto a multidão se dispersava. Ela não é só uma mendiga. Ela tem um passado que você não conhece. Um passado que todos desejam apagar. Nesse momento, Henrique sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O passado estava voltando e estava mais perto do que nunca. Enquanto seu coração batia descontroladamente, ele olhou para Maria, e seus olhos tinham um brilho que parecia implorar por verdade e conexão. Você precisa me contar a verdade, Maria, ele disse,
sua voz quase inaudível em meio ao caos, mas Maria estava assustada. Eu não posso. Henrique, eles vão acabar com você também. Então, em um movimento inesperado, um grupo de pessoas surgiu, usando uniformes escuros e máscaras. Eles se espalharam pela rua, como uma tempestade implacável, apontando lanternas e fazendo o som de sirenes aumentarem. O que estava acontecendo? Quem eram esses homens? As respostas estavam se transformando em uma teia cada vez mais intrincada. Súbito, uma voz familiar ecoou ao fundo. Maria, onde você está? A voz era de Cláudia. A esposa de Henrique se aproximava, o desdém claro no rosto. O que você fez agora, Henrique? Ela gritou, percepcionando a confusão, mas isso não a impediu de continuar a sua marcha em direção a eles. Cláudia, saia daqui! Henrique gritou, sua mente em tormento. Mas ela não parou. O que realmente significava tudo isso? A história que sempre pensou que sabia estava se desmoronando ali mesmo, na frente dele. O que mais havia por trás da presença de Maria em sua vida? Que segredos estavam prestes a ser revelados? Ele poderia salvar Maria antes que fosse tarde demais? A dúvida pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. E no centro daquela confusão, o nó no coração de Henrique apertava, fazendo com que o futuro se tornasse uma cortina de mistérios, repleta de perigos e revelações que ele nunca soubera que existiam. A fumaça densa se espalhava, envelopando a cena em um véu sombrio. As vozes da multidão se tornaram gritos agudos, um verdadeiro caos. Henrique sentiu o coração disparar, enquanto o homem de terno escuro mantinha o olhar fixo nele. Você é o único que pode nos ajudar agora. O que isso significava, Henrique não tinha a menor ideia. E o que mais o deixava inquieto era a forma como aquele estranho parecia saber de sua conexão com Maria. Carlos puxou Henrique pelo braço, apressando-o para longe, mas a curiosidade e o medo o mantinham paralisado. A figura imponente se aproximou mais, empurrando os curiosos para o lado, e ele sentiu o cheiro de pólvora e fumaça misturados ao ar. O sofrimento estava estampado nos olhos de Maria, e isso cortava o coração de Henrique. Ele precisava descobrir a verdade, mas as peças que começavam a se encaixar pareciam ainda mais confusas. Quem é você? Henrique gritou, suas palavras perdidas no clamor ao redor. O homem hesitou, mas em um movimento rápido, ergueu uma mão e começou a rasgar a máscara que cobria seu rosto. Quando a máscara finalmente caiu, Henrique ficou em choque. Era Pedro, seu amigo de infância. O mesmo Pedro que ele pensava ter perdido para sempre, anos atrás, quando sua família o levou embora. Henrique, você precisa me ouvir, Pedro exclamou, agora com uma expressão de desespero. A vida dela está em perigo, eles vão acabar com Maria, e você não pode permitir isso. O som da multidão estava distante, como se o mundo tivesse desacelerado. A revelação deixava Henrique atordoado. Como você sabe disso? Ele sussurrou, a tensão o envolvendo como uma rede apertada. A seriedade em seu olhar revelava a gravidade da situação. Mas antes que pudesse responder, uma explosão repentina fez os dois se entreolharem. Um barulho ensurdecedor que ecoou pela rua. Imediatamente, uma onda de pânico tomou conta da multidão. Gritos de horror preenchiam o ar, e as pessoas começaram a correr. Em todas as direções. Eles estão aqui, alguém gritou, e o desejo de saber quem eles eram acelerou o coração de Henrique. Que perigo era esse? Maria estava paralisada. A expressão dela misturava medo e confusão, e isso fez Henrique querer protegê-la a qualquer custo. Mas a revelação de Pedro o paralisava ainda mais. Como ele estava conectado a tudo isso? E o que tinha a família de Henrique a ver com Maria? Você não pode deixar que a levem, gritou Pedro, enquanto a multidão se dispersava. Ela não é só uma mendiga. Ela tem um passado que você não conhece, um passado que todos desejam apagar. Nesse momento, Henrique sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O passado estava voltando e estava mais perto do que nunca.
Enquanto seu coração batia descontroladamente, ele olhou para Maria, e seus olhos tinham um brilho que parecia implorar por verdade e conexão. Você precisa me contar a verdade, Maria, ele disse, sua voz quase inaudível em meio ao caos. Mas Maria estava assustada. Eu não posso, Henrique. Eles vão acabar com você também. Então, em um movimento inesperado, um grupo de pessoas surgiu, usando uniformes escuros e máscaras. Eles se espalharam pela rua com um ar de autoridade opressivo, apontando lanternas e aumentando a sirene, criando uma cacofonia ensurdecedora. A tensão no ar aumentava. O que estava acontecendo? Quem eram esses homens? As respostas estavam se transformando em uma teia cada vez mais intrincada. Súbito, uma voz familiar ecoou ao fundo. Maria, onde você está? A voz era de Cláudia. A esposa de Henrique se aproximava, o desdém claro no rosto. O que você fez agora, Henrique? Ela gritou, percebendo a confusão, mas não se deixando intimidar. Cláudia, saia daqui! Henrique gritou, sua mente em tormento. Mas ela não parou. Nesse momento, como uma explosão, um dos homens com um uniforme escuro avançou. Ele puxou algo do bolso, uma pequena caixa metálica com um botão vermelho. Nós viemos buscar o que é nosso. Ele anunciou, e os olhos de Henrique se arregalaram em horror. O homem pressionou o botão e uma onda de luz elétrica iluminou a rua como um relâmpago. A fumaça começou a girar e, em questão de segundos, uma cena chocante se desenrolou. A figura de Cláudia se revelou não apenas uma esposa, mas uma agente infiltrada, ligada a essa organização obscura. Desculpe, Henrique, mas está tudo perdido agora. Seus olhos pareciam frieza pura, enquanto a revelação fazia o mundo de Henrique desabar. O que você fez? Henrique sussurrou, chocado, o horror dominando suas feições. Ele estava cercado, e o rosto de Maria se transformou em um manto de desespero. Um grito partiu de seu peito. Cláudia, você não pode, mas a multidão havia se dispersado, e a conexão que sempre sentira com Maria estava agora rompida por segredos emergentes de um passado sombrio. Você está protegendo quem não devia, Henrique, e a história deles não é a que você conhece, Cláudia declarou, e o sorriso dela era uma máscara de malícia e controle. O que mais ela havia escondido? O pânico tomou conta, e ao fundo, a sirene estrondava, misturada ao eco dos pensamentos de Henrique. Ele sentiu que tudo o que acreditava conhecer se desmoronava. Ele precisava agir rápido. Mas o que estava realmente em jogo? A vida de Maria? A sua? A verdade estava se dissolvendo em um mar de caos, e ele se viu no centro de um furacão de mentiras. E quanto mais olhava para Maria, mais desesperado ficava. O que realmente significava seu amor por ela? O que Cláudia havia revelado naquelas palavras cortantes? Enquanto o destino dele se entrelaçava, Henrique se viu numa encruzilhada que poderia mudar tudo para sempre. O relógio marcava o tempo, e cada batida parecia um aviso. O que iria acontecer a seguir? A cena estava em caos. A fumaça densa circulava e a confusão reinava entre os gritos e sirenes. Henrique sentia a pressão no peito enquanto olhava para Cláudia, o desprezo estampado em seu rosto. O que você fez agora, Henrique? O jeito como ela falava deixava claro que ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Cláudia, saia daqui. Ele não podia deixar que ela ficasse, mas era tarde demais. O homem com o uniforme escuro se aproximava, e o olhar sombrio que ele lançou em direção a Maria fez o estômago de Henrique revirar. Então, antes que ele pudesse reagir, o homem avançou, apontando algo para eles, e uma luz intensa cortou o ar. Eles estão aqui. O grito ecoou, e a primeira explosão atingiu um carro estacionado, espalhando metal torcido por toda parte. Um grito agudo irrompeu da multidão, e Henrique pulou para trás, puxando Maria consigo. Um sentimento de desespero invadiu. Como aquilo estava acontecendo? As coisas estavam saindo do controle. Mas então, no meio do caos, no momento em que a névoa da fumaça começava a se dissipar, algo completamente inesperado ocorreu. A porta de um carro na calçada se abriu com um estrondo. Uma figura alta
vestida em um terno elegante e com um olhar de determinação, surgiu de dentro do veículo. Era alguém que Henrique nunca esperava ver ali. Sua mãe. A mulher que ele acreditava estar morta há anos. Henrique, ela gritou. O som da voz dela atravessou a multidão e Henrique se sentiu paralisado. O que estava acontecendo? Sua mãe estava ali? A lembrança da infância invadiu sua mente, mas ele não conseguia processar. Maria ficou atordoada. Seus olhos se fixaram na mulher, como se tentando decifrar quem ela era. Meu Deus, o que você está fazendo aqui? Henrique não sabia se estava aliviado ou em estado de choque. Você está viva? Não agora, Henrique. Temos que sair daqui. Sua mãe estava ofegante, o olhar feroz. E parecia mais do que determinada. Estão atrás de nós. Não posso permitir que levem você também. Henrique olhou para Maria, não entendendo. O que você quer dizer com isso? E a confusão começou a se transformar em um monte de perguntas que ecoavam na sua mente. Quem são eles? Você não sabe? A mãe dele questionou, a tensão na sua voz quase visível. Eles sempre souberam sobre Maria, sempre estiveram de olho em você, em mim. E agora que você a reconheceu, estão aqui para encerrar isso de uma vez. O tempo parou por um instante. O peso das palavras dela desfez qualquer conforto que ele ainda pudesse ter. Maria olhou para Henrique, os olhos cheios de temor. O que significava tudo isso? E por que a sua mãe parecia saber tanto sobre Maria? A narrativa que sempre acreditou estava se desmoronando diante dele. Eu conheço a verdade, Henrique, e você está dentro de algo maior do que pode imaginar. Ela respirou fundo, e o olhar dela se fixou em Cláudia, que saiu do estado de choque com raiva. Você também, Cláudia, não pode escondê-la para sempre. O olhar de Cláudia virou de desprezo para pânico. O que você sabe sobre isso? Ela parecia danificada e desesperada. Mas então, num instante de pura confusão e desespero, a figura do homem que havia começado tudo, aquele que estava em busca de Maria, disparou em direção a eles com um olhar de determinação, e a multidão se dispersava em pânico. A tensão estava eletrificada. Uma troca de olhares entre Henrique e sua mãe foi o que bastou. Ele não queria mais segredos, não queria mais mentiras. Vamos descobrir a verdade, ele declarou. No entanto, o momento mágico foi interrompido por uma nova explosão, e a cidade novamente ficou mergulhada em caos. O que seria a verdade que eles buscavam? Quantos mais segredos estariam escondidos nas sombras que cercavam suas vidas? O passado que permaneceu esquecido agora se levantava como um fantasma, e o futuro dos quatro estava se desintegrando diante dos olhos deles, imerso em um mar de perguntas sem resposta. O que mais estava prestes a ser revelado? Eles teriam coragem de enfrentar tudo isso? O caos parecia nunca acabar. Enquanto a fumaça se espalhava e o pânico tomava conta das pessoas, Henrique não conseguia desgrudar os olhos de sua mãe. Ela estava ali, em pé, em meio ao tumulto, parecendo tão forte quanto lembrava. Um espírito indomável que havia lutado para voltar. Mas a realidade era confusa. Todos os seus pensamentos giravam em uma tempestade. Henrique, agora não. É hora para perguntas, sua mãe vociferou, puxando para mais perto dela. Precisamos sair, e rápido. O tom dela era sério, quase desesperado, o que fez o coração de Henrique disparar ainda mais. Mas então, a figura de Cláudia avançou, interrompendo tudo. Você não vai levá-lo. Não depois do que vocês fizeram. O desprezo dela cortava o ar. O olhar de reprovação que disparou em direção à mãe de Henrique era carregado de raiva e medo. Ele olhou entre as duas, sem saber em quem confiar, e antes que pudesse processar, Pedro, seu amigo de infância, apareceu novamente, preocupado. Eles estão se aproximando, gritou, indicando para o lado oposto. Henrique olhou e viu um grupo de homens se aproximando. Seus uniformes escuros reluziam sob a luz intermitente das sirenes. A sensação de que estavam sendo cercados foi como um soco no estômago. Precisamos ir agora. A voz de Pedro estava alta, quase desesperada, mas algo dentro de Henrique estava paralisado.
Uma parte dele queria lhe dar atenção, mas outra parte pedia explicações. Onde esteve essa vida inteira? E Maria? O que aconteceria com ela? Henrique, escute por favor. Sua mãe insistiu, mas um novo caos surgiu. Um estrondo. Uma explosão perto de onde a multidão se reunia fez com que todos se agachassem. Um carro voou por cima, o metal revestido de fumaça, moldando a cena em um pesadelo. Henrique piscou, tentando se orientar. O que foi isso? Ele sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo, graças ao pânico geral. A fumaça subia como um monstro, fazendo seus pulmões arderem. O grupo estava se dispersando. Gritos e ordens se misturavam numa sinfonia aterrorizante. Então, a cena virou. Uma mulher saiu correndo da nuvem de fumaça, os cabelos desgrenhados, a roupa rasgada. O olhar em seu rosto era de pura intenção. Maria! Ela gritou. A voz era familiar. Um choque percorreu Henrique quando ele se deu conta de que era sua irmã, Ana, uma pessoa que ele acreditava ter perdido para sempre. Ana, o que você está fazendo aqui? A incredulidade estava estampada em seu rosto. Eu não tenho tempo, Henrique. Estão atrás de você, atrás de todos nós. O desespero na voz dela fez seu coração disparar. Ana parou na frente dele, ofegante, como se estivesse carregando o peso do mundo. Henrique, precisamos sair. Agora. Sua mãe insistiu de novo, mas a nova revelação paralisou Henrique. O que Ana queria dizer? Você não sabe? Ana estava em pânico, os olhos arregalados. A nossa história não é a que você sempre acreditou. Ela não é apenas uma mendiga. Maria é muito mais. Pelo amor de Deus, Henrique, vamos. A voz de Cláudia estava quase um grito, mas suas palavras sombrias ecoaram em sua mente. O que Ana estava insinuando? O que isso significava para Maria? Para ele? Para sua família? É verdade, Henrique. Eles virão buscar Maria porque ela cometeu um erro. Eles vão fazer algo horrível e não podemos permitir isso. A súplica de Ana fez seu coração apertar ainda mais. E quando ele estava prestes a perguntar mais, outro barulho estrondoso fez com que todos se virassem. A estrutura de um prédio próximo começou a desmoronar. As pessoas começaram a correr em todas as direções. Tagarelas de pavor aumentavam. Era como se o mundo estivesse desmoronando. Henrique, você tem que fazer uma escolha agora, gritou Pedro, sua voz cortante como uma lâmina. Ou você protege Maria, ou se sacrifica por ela. Cada palavra parecia um peso. A escolha diante dele era clara, mas o custo era devastador. O que ele realmente acreditava? O que mais estava escondido debaixo da superfície turva de suas memórias? Maria se afastou, lágrimas nos olhos. Eu não quero ser o motivo do seu sofrimento, Henrique. Naquele instante, tudo parecia estar conectado. O passado, o presente, os laços de sangue, toda a teia de segredos que cercava sua vida. Teria ele que perder tudo para descobrir a verdade? Enquanto a poeira girava e os gritos se intensificavam, Henrique percebeu que cada momento estava prestes a transformá-lo. Naquele momento, a única certeza que ele tinha era que ninguém podia ficar para trás. Mas qual seria o preço a pagar? A cena estava em caos. A fumaça densa circulava e a confusão reinava entre os gritos e sirenes. Henrique sentia pressão no peito enquanto olhava para Cláudia, o desprezo estampado em seu rosto. — Que você fez agora, Henrique? O jeito como ela falava deixava claro que ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. — Cláudia, saia daqui! Ele não podia deixar que ela ficasse. Mas era tarde demais. O homem com o uniforme escuro se aproximava, e o olhar sombrio que ele lançou em direção a Maria fez o estômago de Henrique revirar. Em um movimento rápido, ele ergueu uma arma, e Henrique sentiu o tempo congelar. Eles estão aqui! O grito ecoou, e a primeira explosão atingiu um carro estacionado, fazendo o metal voar em todas as direções. A corrente de desespero se espalhou como fogo. Henrique agarrou Maria,
puxando-a para mais perto. O coração dele martelava dentro do peito. Maria, precisamos ir, agora! Assim que a primeira onda de pânico se dissipou, ele se virou para sua mãe, que estava ofegante, e mesmo em meio ao caos, ela permaneceu firme. Henrique, escute, o que está acontecendo aqui? É apenas o começo. Num instante, uma nova figura surgiu da névoa. Era Ana, a irmã de Henrique, os olhos brilhando em pânico. Henrique, eles estão atrás de você! Olhando em volta, ele percebeu que a multidão se dispersava rapidamente. O tempo estava acabando. Calma todos, vamos para... Mas antes que pudesse terminar, um novo grito cortou o ar. Um grupo de homens em uniformes escuros, armados e determinados, se aproximava, cercando-os. E dentro deles, Henrique avistou algo que lhe fez o sangue esfriar. Um dos homens carregava uma bandeira com o símbolo da família dele. Era uma marca que ele não via há anos, mas que conhecia bem demais. Você não pode deixar que eles a levem, Henrique. Ana implorou, tremendo. Quem são eles? O que está acontecendo? A voz de Henrique saía com uma certa urgência e confusão. Ele tinha certeza de que tudo estava prestes a desmoronar. A revelação que haviam feito sobre Maria parecia agora mais perturbadora do que nunca, e a coragem que tivera tentando reunir era rapidamente substituída por um medo paralisante. São os caçadores da verdade, Henrique. A mãe começou, o olhar distante. Eles têm um plano, e Maria faz parte desse plano. A cidade girava como um pesadelo sem fim. Diante de Henrique, sua mãe parecia uma estranha. O que você quer dizer? As palavras saíam hesitantes, o coração acelerando. Mas então, algo incrível aconteceu. Cláudia, que até então apenas assistia, deslizou seu olhar pela multidão. E foi como se ela tivesse recuperado a força. A verdade, Henrique, você precisa saber. Então, no meio do tumulto, Cláudia puxou um pequeno objeto de seu bolso. Um colar que Henrique conhecia bem. Um colar que pertencia a Maria. Ela não é apenas uma mendiga, ela é uma princesa perdida. E nós somos os verdadeiros vilões nessa história. Nossas famílias sempre estiveram em conflito, e você se meteu no meio disso tudo. O ar ao redor de Henrique parecia espesso, e ele sentiu o mundo girar. O que você está dizendo? Cláudia, pare! A voz de sua mãe era quase um grito. Mas não havia mais tempo. As ruínas de seu mundo estavam desmoronando sob seus pés, e a revelação açoitava seu coração como uma tempestade. Você escolheu ignorar a verdade, Henrique, mas é hora de confrontar seu destino, ela continuou, e o peso das palavras a fazia parecer uma estranha. Maria sempre esteve ligada a você, e agora estão aqui para levar tudo de volta. Henrique olhou para Maria, o desespero nos olhos dela, refletindo cada dúvida que ele tinha. O que realmente estava acontecendo? Ele havia sempre acreditado que protegê-la era o certo, mas agora sua vida, suas relações e a própria humanidade se tornavam um emaranhado de mentiras. Poderia a verdade realmente ser assim? Enquanto a tensão crescendo entre eles e os homens de uniforme, tudo parecia uma ironia cruel. O que mais eles mentiram? E as consequências do legado de suas famílias agora os uniam ou os separavam? O que mais estava prestes a ser revelado enquanto o tempo corria? Os ecos de sirenes e gritos tornavam-se uma sinfonia de desespero, enquanto Henrique se via afundando em um fardo que ele desconhecia e que agora não podia mais ignorar. Henrique estava em um turbilhão de emoções. A cada grito, a cada movimento da multidão, seu coração disparava como se estivesse prestes a parar. A fumaça se espalhava, tornando tudo ainda mais caótico. Enquanto ele tentava entender as revelações que despencavam sobre ele como uma chuva torrencial, Cláudia, sua esposa, estava perdendo o controle. Sua expressão mudava a cada segundo entre raiva e pânico, enquanto sua mãe e Ana, sua irmã, tratavam de empurrá-lo para longe do perigo. Henrique, não temos tempo, gritou sua mãe, puxando-o pela mão. A verdade salvará. Maria estava parada, assustada, os olhos cheios de lágrimas, e ele sabia que precisava agir.
Havia um enorme peso em suas escolhas que o esmagava, mas a certeza de que não podia deixar Maria para trás o fazia lutar. Henrique, a voz de Ana ecoou em sua mente. Maria é uma princesa. Isso não é só sobre você. São vidas em jogo. A palavra princesa atravessou seu cérebro e se cravou como um punhal. O que isso significava? Os homens com uniformes escuros se aproximavam. Estavam a poucos passos. Num impulso, ele se virou, encarando todos. Se vocês tentarem levar Maria, vão ter que passar por mim. Sua voz era um rugido e a multidão pareceu hesitar. Aquela decisão era um ponto de não retorno. Você não sabe ao que estão se expondo, disse um dos homens, seu olhar penetrante movendo-se entre ele e Maria. Ela destruiu vidas. Não podemos deixar que continue aqui. Um calafrio percorreu Henrique. O passado de Maria era mais profundo do que ele imaginava. E quantas vidas sua família destruiu? Ele disparou, a raiva queimando suas veias. Eu não vou deixá-la sozinha. Fomos atos de bravura que brotaram do fundo do peito. Um grupo de homens se mobilizou atrás. Mas, de repente, a fumaça começou a se dissipar e, além, dentro daquela confusão, viu-se um raio de luz, um caminho aberto. Tá à esquerda, gritou Pedro. É a única saída. Henrique olhou para Maria, que agora segurava a mão dele com força. Podia sentir o calor que emanava dela e decidiu que sua vida estaria ao lado dela, não importava o que significasse. Com um movimento rápido, puxou-a na direção indicada. Seguiram Pedro e a família, avançando uma curva, enquanto ouvindo os gritos da multidão se transformava em uma orquestra de caos. O medo cercava, mas a coragem crescia em seus corações. Estamos juntos, Henrique gritou, olhando para Maria. O alívio apareceu em seus rostos por um breve momento. E naquele instante, ele percebeu que não precisavam de títulos para serem uma família. O amor que compartilhavam por si só era mais forte do que qualquer passado obscuro. Ao saírem da confusão, encontraram um beco estreito, onde a fumaça não chegava. Paredes sujas, mas o espaço era limpo. A adrenalina ainda pulsava em seus corpos, e todos pararam para recuperar o fôlego. Agora, precisamos nos esconder e pensar em um plano, disse Ana, respirando pesadamente. O ar estava denso, mas a segurança era palpável. A força naqueles momentos silenciosos foi estimulante. Eles tinham um choque de realidades, um futuro incerto diante de si. Mas a conexão entre eles já não seria quebrada. Eu vou proteger vocês, custe o que custar, Henrique declarou. E para sua surpresa, havia um novo brilho de determinação em seus olhos. Mas antes que possam relaxar, um último alvoroço se escutou. Sons de gritos e passos apressados se aproximavam. O que aconteceria agora? Com a adrenalina subindo novamente e a incerteza pairando no ar, Henrique sabia que o futuro era um mistério, pelo qual precisavam lutar. Uma sombra do passado pairava sobre eles, mas a força da nova formação os unia. O eco daquela decisão ainda reverberava em suas almas. Eles eram indissociáveis agora. Enfrentariam qualquer tempestade. O que será que o amanhã traria? E você, o que acha que vai acontecer a seguir? Se inscreva imediatamente no canal e não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias como essa cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal. Este é o momento. Não espere nem mais um segundo.